Então tá. Bom dia a todos, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula, a aula número 24, né? Está se aproximando no final do curso, né? Ainda tem algumas aulas, vai até a aula, acho que 30 por aí, né? Então, a aula de hoje é uma aula relativamente menos complexa, ou seja, que as aulas anteriores, e extremamente útil, né? E é um tópico novo, né? Que é o tópico das partículas idênticas, tá? Então, como a gente vai ver, é um assunto extremamente importante para que vem no futuro. Então, esses sistemas de partículas idênticas, isso vai ser bem explorado em todas as disciplinas que vocês vão ver daqui para frente, né? E, 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 e sendo assim que da parte de interpretação da mecânica quântica, que a gente vai discutir no final e que a gente já discutiu um pouquinho no começo, é a parte mais difícil de ser realizada por uma interpretação um pouco mais realista, né? Tá, então esse assunto ou seja, é menos complexo, na verdade, ele dentro da teoria quântica ele é relativamente simples, né? Mas extremamente importante. Então tá, então partículas idênticas, né? Então, o que acontece, porque até agora a gente está estudando uma partícula, tá? Então, tudo que a gente estudou é uma partícula. No átomo de hélio, lá a gente já viu duas partículas, são os dois elétrons, né? Mas agora vamos tratar o caso que a gente tem N partículas, né, como se fosse um átomo de urânio, são N elétrons, 92 elétrons tem lá, por exemplo. Mas a principal característica de um elétron é que são partículas idênticas. É difícil ou impossível distinguir um elétron do outro, tá? E então essa característica de distinguir, né, do ponto de vista clássico, sempre eu posso distinguir a duas partículas, porque eu sei que uma está ali e outra está ali. Eu estou distinguindo elas, né? Está ali uma ali e outra ali, tá? Enquanto do ponto de vista quântico, em princípio eu poderia distinguir desde que os pacotes, as nuvens, elas não se superpõem. Mas, na verdade, sempre elas se superpõem um pouquinho, né? Então, se diz, então, que do ponto de vista quântico não é possível distinguir as partículas, tá? Do ponto de vista do átomo que a gente estava falando, dos 92 elétrons lá no átomo de urânio, é impossível distingui-las, porque todas as funções de ondas estão superpostas, então é difícil distingui-las, é impossível, na verdade. Tá, então, esse tema, como eu disse, é importante, né? Do ponto de vista clássico, é uma coisa até quase que boba, porque eu posso distinguir, né? Posso identificar, tá ali uma bola, tá ali ó, outra bola, né? Eu posso distinguir, né? Mesmo assim, para coisas, para objetos extensos, como eu brinquei aqui com dois gatos, três cachorros, né? Em princípio, na prática, é sempre possível distinguir um do outro, né? Porque aqui, mas eu estou vendo que são três, e eles estão um está na frente do outro, está na frente do outro. Agora, se tivesse uma nuvem descrevendo esse cachorro, ia se superpor com a nuvem que está descrevendo esse outro cachorro, então a gente não saberia distingui-los, tá? Bem, então, vamos pegar um sistema de N partículas idênticas. A gente estava trabalhando num espaço vetorial, num espaço de Hilbert, mas se a gente tem N partículas, então, na verdade, o espaço onde moram essas N partículas é no produto tensorial dos espaços onde mora uma partícula, onde mora a segunda partícula, onde mora a terceira partícula e assim por diante. Então, os espaços, as possibilidades de descrever as situações dessas duas partículas, ele tem uma dimensionalidade maior. Não esquece que esse espaço epsilon já tem uma dimensionalidade infinita e esse produto tensorial, ou seja, epsilon 1 já tem uma dimensionalidade infinita, epsilon 2, epsilon 3. Então, aqui, esse epsilon teria uma dimensionalidade com um número maior ainda. Agora, mesmo que esse epsilon esteja num espaço finito, por exemplo, spin, então esse aqui tem a dimensão 2, dimensão 2, dimensão 2. Então, no caso de spin, onde cada partícula tem spin up ou down, né, e nenhum outro grau de liberdade, então se eu tenho n partículas nesse espaço que podem ser cada uma delas up e down, então as possibilidades seriam 2 na n aqui. Tá? 2 vezes 2 vezes 2 seriam 2 na n. Tá? No caso de uma partícula, seria 2 up and down. De duas partículas, podia ser up, 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 down, down, up, down, down. Né? De três partículas, up, 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 down, aí todas as possibilidades. Então, são 2 na n possibilidades. Então, o espaço vetorial, quando a gente agrega mais partículas, ele se torna maior ainda. Tá? Ok.
Então, nesse espaço vetorial onde mora uma partícula, que foi basicamente a gente estudou até agora, que é o espaço vetorial de uma partícula, a gente tem uma base, né? E, portanto, a base que vai descrever as n partículas é o produto tensorial entre as bases. Então, aqui eu digo que a primeira partícula ela pode estar num estado μi, a segunda partícula no estado μj, e assim por diante, a enésima partícula no estado μk. Então, o vetor, o ket, que descreve a situação, seguindo o postulado da mecânica quântica, que é um ket que descreve a situação de um estado físico, né? Então, seria o ket obtido pelo produto tensorial. Tá? O ket obtido pelo produto tensorial, ele se diz que é um estado não emaranhado. Tá? O problema é que, já que isso aqui é um espaço vetorial, isso aqui é uma base, eu vou fazer combinações lineares, aí eu posso emaranhar estados, né? Isso a gente vai ver depois o que significa essas coisas. Tá, mas por enquanto a gente tem um espaço vetorial de dimensionalidade que é a dimensão de cada um desses, elevado na n, né? E a base nada mais é que é obtida pelo produto tensorial das bases em cada espaço vetorial. Tá, por enquanto, bem tranquilo, né? Agora vamos investigar alguns operadores que atuam nesse espaço vetorial. Ou seja, a gente sabe os operadores que atuam em cada um deles, né? Agora, vamos ver operadores que atuam em dois espaços vetoriais, ou seja, no produto tensorial. E o operador interessante é o de permutação, ou de troca. Simplesmente isso aqui troca, ou seja, a partícula 1 estava no estado I, a partícula 2 estava no estado J, e esse operador de troca, ele simplesmente troca. Então, a partícula 1 agora está no estado J e a partícula 2 está no estado I. Então, como se trocasse as partículas ou os estados, tanto faz. Tá? E esse permutação, então, ele tem a seguinte característica, que um operador de permutação, ele quando eu permuto duas vezes, volta para o mesmo lugar. Tá? É a principal característica desses operadores de troca. A gente estudou bastante desses operadores de troca quando a gente estudou simetria, perturbação independente do tempo, onde a gente estudava as simetrias do H', né? E trocando x para menos x, trocando x para y. E a principal característica desses operadores de troca, como a gente viu, é que os autovalores dos operadores de troca, né, é mais ou menos 1, né? Então, aqui é fácil, ou seja, eu atuo, então isso aqui, o psi são autovetores do operador de troca, 2, 1. A principal característica é que quando eu troco duas vezes é como se eu não troco nada, se eu aplico o P, se eu aplicar o P21 aqui, aqui e aqui, fica P21 com P21, isso aqui vai me dar 1, identidade. P21 aplicado em psi é exatamente Pzinho aplicado em psi, por definição, né? Então, isso fica P com P, fica P quadrado, então P quadrado igual a 1. Então, tem duas possibilidades. Então, isso a gente viu que nesses operadores de troca, né, os autovalores é mais ou menos 1, e os autovetores são vetores simétrico frente à troca e antissimétrico frente à troca. Tá? Ok, então esse aqui são os autovetores do operador de troca. Então, o operador de troca tem essa facilidade que a gente conhece bem quem são os autovalores e os autovetores. Os autovalores é mais ou menos 1, e os autovetores são aqueles que não aconteceu nada durante a troca ou aqueles que trocou um sinal durante a troca. Ok, isso a gente já sabia também. Agora vamos complicar. Agora sim. Agora nós vamos pegar de duas partículas. Agora, aqui eu só estou trocando a uma com a duas. Aqui eu vou fazer uma permutação de n partículas. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 partículas. Então, eu tenho todas as possibilidades de permutar 3 partículas, né? São 6 possibilidades. 1, 2, está aqui, olha. Eu pego a primeira, né? Eu pego a primeira, eu tenho n possibilidades, fixo a primeira, depois eu vario a segunda, mas só como eu fixei a primeira é n menos 1, depois eu fixo a terceira, n menos 2 por diante. Então, vocês sabem lá do ensino médio que a permutação de n partículas é n fatorial. Tá?
Então, com duas partículas, eu tenho basicamente duas possibilidades, 2 fatorial. Agora, com três partículas, eu tenho 3 fatorial. Então, eu tenho todas as possibilidades de trocar 3 partículas. Tá? Então, esse P-alfa aqui, eu vou chamar, é o operador de permutação de N partículas. E eu tenho, então, N fatorial possibilidades. Eu posso permutar de várias maneiras. Eu posso aplicar, e eu tenho essa 1, 2, 3, eu posso aplicar nela e me dar a própria 1, 2, 3. Eu posso aplicar então a P1 em cima da 1, 2, 3 vai me dar a 1, 2, 3. A P2 aplicada na 1, 2, 3 vai me dar 1, 3, 2. A P3 aplicada na 1, 2, 3 vai me dar 2, 1, 3. Assim por diante até a P6 aplicada na 1, 3 vai me dar 3, 2, 1. Tá? Então, todas as possibilidades. Tá? Então, seja esse operador que permuta N partículas. Não é de troca agora. Só troca 2. Só troca um sinal, só troca partícula. E esse não, isso aqui é um de permutação. É um operador diferente. Tá? Então, a gente define dois estados desse espaço vetorial, né, de N partículas. São aqueles estados completamente simétricos. O que é um estado completamente simétrico? Aquele que eu aplico qualquer operador de troca, me dá ele mesmo. Qualquer. Não só a troca de dois, mas eu posso fazer qualquer permutação das N partículas, já que elas são idênticas, né? Então, um estado completamente simétrico é aquele onde eu posso fazer qualquer permutação e me dar o mesmo estado. Isso é completamente simétrico. Tá? Então, ket completamente simétrico é onde eu troco qualquer partícula e vai me dar a mesma, o mesmo estado, não muda o estado. É o mesmo ket. Tá? Eu pego ket, aplico qualquer permutação, esse alfa vai de 1 a qualquer, até n fatorial. Existe n fatorial tipos de permutação que eu posso fazer, e o ket completamente simétrico é aquele que fica inalterado frente a todas as possibilidades de permutação. Então, isso aqui é definição. E tudo é definição matemática, ainda não chegou à física. Né? E um ket completamente antissimétrico é aquele que eu faço qualquer permutação e, dependendo da paridade da permutação, pode me dar mais ou pode me dar menos. Aí depende da paridade. O que é a paridade da permutação? Está aqui, ó. Eu pego uma permutação a 1, 2, 3. Eu digo que isso aqui tem paridade mais 1. E qualquer permutação cíclica vai ter a mesma paridade. 1, 2, 3. Então, a cíclica vai ser o quê? Quais são as cíclicas de 1, 2, 3? É a 3, 1, 2. E faço outra cíclica. Vai ser a 2, 3, 1. Tá? Então, a 1, 2, 3 tem permutação, tem a paridade 1. A 2, 3, 1 também. Não, a 2, 3, 1 está aqui. A 2, 3, 1 tem 1. E a 3, 1, 2 também tem 1. Tá? E a paridade negativa é aquela que são aqueles que não são obtidos, mas através da primeira ordem por uma permutação cíclica. Tá? Então, eu posso dividir todas as permutações em dois tipos. Aquelas que eu posso obter por uma permutação cíclica e aquelas que eu não posso obter por uma permutação cíclica. Uma vai ter paridade 1 e outra vai ter paridade menos 1. E, por definição, isso é só uma definição matemática. Um ket completamente antissimétrico é aquele que eu aplico a permutação e aí vai dar um sinal. Se a permutação for par, então o estado vai dar ele mesmo, mas se a permutação for ímpar, vai me dar, então, menos o estado. Tá? Definições matemáticas de permutações em N partículas. Tá tudo tranquilo aqui, pessoal, por enquanto? Tá, tá tranquilo? Então tá, vamos lá. Agora começa a vir a física. Tá? Então, a física é o seguinte: seja um sistema de N partículas idênticas, tá? Que pode ser um átomo de urânio, um átomo de sódio, os elétrons num metal, os nucleons no núcleo, né? Então, um sistema que tem N partículas idênticas. Então, o sistema é descrito por um hamiltoniano. Então, se as partículas são idênticas, por definição, se eu troco as partículas,
né, vai me dar a mesma coisa. Então, os sistemas de partículas idênticas, matematicamente, significa que o hamiltoniano do sistema comuta com o operador de troca. Tá? Então, se eu pego o átomo de neônio, 10 elétrons, se eu troco a ordem dos elétrons, o hamiltoniano é invariante frente à troca da ordem dos elétrons. Tá? Então, porque os elétrons são partículas idênticas, não tem como distinguir um elétron do outro. Então, se eu troco os elétrons, vai me dar o mesmo sistema. Então, matematicamente, um sistema de N partículas idênticas é aquele que o hamiltoniano, que descreve o sistema, comuta com qualquer operador de troca. Tá? O que significa isso? Significa algo bem importante. Então, se eu tenho o meu sistema, pode ser um átomo de urânio, pode ser qualquer, tá? Eu quero determinar as energias desse sistema. Então, eu tenho que resolver, determinar, né, os autovalores do hamiltoniano. Está aqui, tá? De um sistema de N partículas, tá? Agora, se o operador de permutação comuta com o hamiltoniano, eu posso aplicar o P-alfa aqui nos dois lados. Isso aqui é uma constante, tá? E eu tiro, então, já que ele comuta, então fica H P-alfa psi igual a E P-alfa psi. Tá? Já que ele comuta, eu posso trocar a ordem aqui. E como é que eu leio isso aqui? Se psi é um autovetor de H com alto valor E, então a troca, a permutação P-alfa em psi também será um autovetor de H com o mesmo alto valor E. Tá? Ou pior, qualquer combinação linear de trocas, né, de permutações, vai ter, então, isso aqui também é um autovetor com energia E. Tá? Então, significa que a gente tem a famosa degenerescência de troca. Tá? Então, se eu tenho um estado, né, que é autovetor hamiltoniano, se eu troco a ordem, né, esses estados, esse novo estado, ou qualquer combinação linear de possíveis todas as trocas, né, também será um autovetor do hamiltoniano. Então, isso implica degenerescência devido à troca. Porém, essa degenerescência nunca foi observada experimentalmente. Nunca foi observada esses estados, né, que têm a mesma energia E. Nunca. Tá? Nunca, entendeu? Você pega esse estado psi, faz qualquer... Isso aqui existe infinitas possibilidades, já que esse alfa vai de 1 até n fatorial. Pior ainda faz uma combinação linear de todas essas n fatorial possibilidades. Isso dá um monte de vetores linearmente dependentes que têm o mesmo alto valor E. Então, isso implica uma forte degenerescência, gigantesca, num sistema de N partículas idênticas. Porém, aí que vem a física. Isso nunca foi observada, essa degenerescência. Né? Bem, já que não foi nunca observada, como é que a gente resolve esses problemas? Geralmente postulando. Né? Já que não foi nunca observado, então é um postulado, né? Isso pode cair por terra, não se sabe, mas é um postulado na mecânica quântica, né? Extra, partindo daqueles 7 postulados, existe um postulado agora. Se eu tenho um sistema de N partículas idênticas, tenho um postulado adicional, que é chamado postulado da simetrização, tá? Que diz o seguinte: qualquer estado físico, né, ele tem que ser completamente simétrico. Ou seja, pertence ao espaço vetorial, né, de vetores completamente simétrico frente a qualquer troca, qualquer permutação. E essas partículas que têm esse estado completamente simétrico frente a qualquer permutação são chamados de bósons. Tá? E os bósons, depois, lá na relatividade, né, quando se conecta isso, faz uma mecânica quântica relativística, eles vão ter spin inteiro. Tá? Mas, por enquanto, no nosso nível, entra como postulado. Depois existe o teorema spin estatística que diz que
que estados completamente simétricos, eles têm que ter spin inteiro. E também tem um outro estado, pode ser completamente antissimétrico. Essas partículas que têm estados completamente antissimétricos são chamados de férmions. E eles têm spin semi-inteiro. Então, o que diz esse postulado? Que de todas as N partículas que existem idênticas, só existem duas situações, onde o estado é completamente simétrico frente a qualquer permutação, e essas partículas que exibem essa propriedade vão ser chamadas de bósons. Ou tem outra possibilidade, estados completamente antissimétricos, frente à operação de permutação. Né? Para ser completamente antissimétrico frente à operação de permutação, se a permutação for par, é o mesmo estado, se a permutação for ímpar, vai dar menos do estado. Tá? E não existe mais nada, não existe nenhum outro. Tá? Então, isso é um postulado. Isso pode ser que seja removido em algum dia ou não, mas até agora, isso é algo que se observa na natureza, né? Que tem que, ou seja, que os estados, ou seja, que não existe a degenerescência de troca. Na verdade, não existe a degenerescência de troca, os estados físicos são completamente simétricos ou completamente antissimétricos. Os completamente simétricos são chamados de bósons, essas partículas que têm estados completamente simétricos são chamadas de bósons, e as partículas que têm estados completamente assimétricos são chamados de férmio. Elétron é um férmio, fóton é um bóson, próton é um férmio. Então, tudo na natureza é classificado em bósons e em férmios. Então, virou algo fundamental agora. Tá? Qualquer partícula que for descoberta, ou que foi descoberta, ou que vai ser descoberta, se isso for verdade, ela é um bóson ou é um férmio. As procuras do N11 ainda não foi achada nenhuma partícula que não seja nem bóson nem férmio, que seja uma combinação linear das duas coisas. Isso não, até agora não foi existir, pode ser que exista, não se sabe, mas por enquanto tudo a gente explica, a natureza é totalmente explicada através desses dois pilares chamados de bóson e férmio. Isso de novo, é um postulado. Tá? E isso implica o fato das partículas serem ou completamente simétricas, serem bósons, ou completamente antissimétricas, sendo férmio, isso implica uma diferença fundamental no estado da matéria. Bósons, como a gente vai ver agora, no fato deles terem a função de o estado completamente simétrico, eles podem condensar. Podem todos os bósons estarem no mesmo estado de uma partícula. Já os férmions, como vocês já sabem, existe o famoso princípio de exclusão de Fermi, que diz que não pode ter dois férmions, né, no mesmo estado de uma partícula. Então, do ponto de vista de matéria, a matéria formada por bósons ela é muito diferente da matéria formada por férmions. Tá? Isso vem desse postulado, porque os bósons eles podem condensar, os férmions nunca podem condensar. Essa é a principal diferença. Tá? Ok. Então, como é que a gente constrói um estado físico agora? O estado físico ele é construído através do estado que é o produto tensorial. Eu digo que a partícula 1 está no estado φ, a partícula 2 está no estado Qi, a partícula 3 está no estado W, está aqui. Mas esse estado que é o produto tensorial, ele não é um estado físico, porque ele, em geral, não é nem simétrico e nem antissimétrico frente à troca de partículas. Ele não é. Mas ele é fácil de construir. Tá? Então, esse estado que é vindo do produto tensorial, ele não é físico. Por quê? Porque não se observa esse estado no universo. Tá? E, pelo postulado, os estados físicos são aqueles completamente simétricos e antissimétricos. E esse estado simples, obtido pelo produto tensorial, ele não é, em geral, não é nem simétrico e nem antissimétrico em geral, não é. Aí, como é que eu construo o estado físico? Aí, se eu quero construir os bósons, eu aplico o operador simetrização. O que é o operador simetrização? Quando eu parto desse estado que é o produto tensorial, eu simplesmente pego esse estado, faço todas as permutações possíveis, troco tudo, ó, troco todas as possibilidades. Esse P alfa troca, no caso de 3, são 6 possibilidades. Todas as possibilidades de trocar esse 1, 2 e 3. Troco, somo tudo e renormalizo, né? Pronto, é isso então no caso de 3. Tá? E no caso de férmions, eu aplico o operador antissimetrizador, que é basicamente eu faço todas as permutações e coloco a
o sinal, se é uma permutação par ou ímpar, isso aqui é completamente antissimétrico. Tinha uma pergunta, então, aqui do Edwin. Então, condensado de Bose-Einstein nada mais é do que esses Bose, exatamente. E o fato de ter a condensação de Bose-Einstein é uma coisa super interessante, né? Assim como o princípio de Pauli são dois pilares, né? Ou seja, como eu disse para vocês, né? O que distingue a luz da matéria? Eu disse que era a massa, se lembra? Mas tem mais um fator que distingue bastante a luz da matéria. O fato do fóton ser um bóson. E o fato da matéria, em geral, elétrons, prótons, serem férmions. Então, isso é outra coisa. Então, por que que a luz é tão diferente da matéria? A primeira coisa é a massa. A luz está sempre na velocidade da luz, a matéria pode ser encontrada parada. Mas a outra principal característica entre a luz e a matéria é essa estatística, ou seja, o fato do fóton ser bóson, o estado de um fóton ser completamente simétrico, o que permite com que os bósons se condensem. Enquanto que a matéria eu não posso condensar por causa do princípio de Pauli que a gente vai ver agora. Tá? Então essa é a maneira de construir estados bosônicos e fermiônicos, estados completamente simétricos e completamente antissimétricos. Tá? Perfeito. Então, tudo que existe na natureza, de novo, são bósons e são férmions. Não existe combinação linear entre os dois. Não existe. Muito embora existe, o pessoal está tentando investigar a supersimetria, tudo, existe tendências de tentar procurar partículas que tenham essas duas características, mas até agora, para explicar o universo, a gente só basta ter os bósons e férmions. Então tá. Beleza, então é isso. Então, de novo, eu parto do estado μ, que é o estado do produto tensorial, que é o mais fácil, mas não é físico. Aplico o operador simetrização, torno ele físico. Aplico o operador antissimetrização, torno ele físico. Então, o psi é físico, o μ não é físico. Tá? O μ é produzido através do produto tensorial, onde eu distingo que a partícula 1 está em φ, a 2 está em Qi, a 3 está em W. Esse é o estado distinguível, porque eu estou colocando, dizendo que a 1 está em φ. Né? E o que a gente está dizendo aqui do ponto de vista, se elas são realmente indistinguíveis, essa 1 pode estar em φ, mas também pode estar em Qi, mas também pode estar em W. Então, existe esse emaranhamento entre os estados. Aqui, na verdade, está fazendo o emaranhamento de todas as possibilidades distinguíveis. Tá? Quando eu somo isso aqui eu estou emaranhando, enrolando, né, os estados distinguíveis, que são aqueles obtidos através do produto tensorial. Que a partícula 1 está ali, a partícula 2 está ali, a partícula 3 está ali, e assim por diante. Bem, o operador antissimetrização parece mais complicado. Ih, tem esse epsilon. Tem esse P. Complicado. Aí o Slater descobri um método genial de como eu implemento isso aqui. Então, a maneira é colocar esses estados num determinante chamado determinante de Slater. Isso é bem legal. Ou seja, eu digo que a partícula 1 está em φ, né? E a partícula 1 também pode estar em Qi, a partícula 1 também pode estar em W. Tá? A partícula 2 está em φ e assim por diante. Então, eu faço o determinante, como vocês conhecem, né? Lá, e aí vai dar, pelo determinante, vai dar exatamente um estado completamente antissimétrico. Então, o truque de implementar algo completamente antissimétrico é usar o determinante Slater. Tá? A gente vai ver um exemplo aqui. Tá? Agora a gente pode ver o princípio de exclusão de Pauli. O que é o princípio de exclusão de Pauli? Que se eu colocar, ou seja, dizer que a partícula 1 está em φ, né? Se eu colocar, por exemplo, esse aqui, ó, ou seja, que esse estado que é igual a φ, né? Então, significa, dizer que duas colunas desse são iguais, e, portanto, o determinante contém duas colunas iguais dá zero. Isso significa o seguinte, que é impossível antissimetrizar estados onde duas partículas estejam no mesmo estado. É impossível antissimetrizar. Se é impossível antissimetrizar, significa que não existe esse estado onde duas partículas estejam no mesmo estado, que seria o estado Qi. Não pode. Essas duas partículas não podem estar em Qi. Né? Então, portanto, está em φ no caso aqui. Né? Então, portanto, não existe possibilidade, quer dizer que não existe. Então, isso que faz a diferença, né, dos férmions e dos bósons. Os férmions é impossível antissimetrizar
onde duas partículas estejam no mesmo estado. Não tem como. Então, portanto, duas partículas não podem estar no mesmo estado. Então, ela tem que estar em estados diferentes. Então, se diz, então, que esse é o princípio de Pauli, tá? Você já conhece, bem utilizado lá na química, ou mesmo na física, no ensino médio. Tá? Vamos fazer um exemplo, então, para ficar claro, tá? O exemplo vai ser o seguinte: vamos pegar duas partículas num poço. Tá? Então, a gente conhece as funções de onda de uma partícula de um poço, né? A gente conhece as energias de um poço, tá aqui as energias E1, né? A E2 é 4E1, a E3 é 9E1, que é N ao quadrado vezes K, onde se K é π quadrado, onde A é a largura do poço, isso vocês viram várias vezes o poço. Então, são duas partículas. Tá? Uma partícula, você sabe, ela pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, assim por diante. O estado fundamental de uma partícula é esse aqui, N igual a 1, o primeiro estado citado é N igual a 2, o terceiro estado citado, o segundo estado citado é N igual a 3, assim por diante. Agora vamos pegar duas partículas, tá? São as duas partículas, eu vou distinguir, tá? Eu estou pegando elas não interagentes para facilitar, então elas não estão interagindo, né? Uma não vê a outra, mas as duas veem o poço. Tá? Agora eu distingo, então eu digo que a partícula 1 está no estado N1 e a partícula 2 está no estado N2. Então, portanto, a energia da partícula 1 está no estado N1, ou seja, a partícula 1 está em E1 e a partícula 2 está aqui, então eu digo que então eu digo que a partícula 1 está em N1 e a partícula 2 está em N2, aqui. Então, vou pegar a partícula 2 aqui, deixar ela aqui. Tá? Então, eu digo que a 1 está aqui e a 2 está aqui. Tá? Ela está aqui já. Eu coloquei mesmo no slide. Tá? Então, tá. Então, digo que a 1 está... A 1 a partícula 1 é a que tem coordenada x1. A partícula 2 é a que tem coordenada x2. Então, a partícula 1, que tem coordenada 1, está no estado N1 e a 2 está no estado N2. A energia dessa partícula vai ser N1 quadrado mais N2 quadrado. Tá? O estado fundamental é quando as duas estão no estado 1, as duas estão aqui. E o primeiro estado excitado, existem duas possibilidades. A primeira está em 1 e a segunda está em 2, ou pode ser a segunda está em E1 e a primeira está em E2. Então, são essas duas possibilidades. A primeira está em 1, a segunda está em E2, ou a primeira partícula está com N igual a 2 e a segunda partícula está com N igual a 1. Tá? Então, isso aqui existe uma degenerescência. Então, o estado excitado é degenerado, mas o estado fundamental não é. Porque só tem uma possibilidade de estar com as duas partículas com N igual a 1. N1 igual a 1, N2 igual a 1. Agora, para a soma ser 1 mais 4 ao quadrado vezes K, onde K é esse número, né? Ou seja, para a energia ser 5K, né? Isso aqui a energia é 2K e aqui a energia é 5K. Onde K a energia é isso aqui e K é isso aqui. Tá? Então, tá aqui. Então, para partículas, ou seja, sempre não interagentes, né? Depois a gente vai colocar algo interagente, mas por enquanto é não interagente, né? Mas distinguível. Então, eu estou distinguindo que a primeira está no nível 1 e a segunda está no nível 2. Eu estou distinguindo da situação que a primeira está no nível 2 e a segunda está no nível 1. Tá? Que eu distingo essas duas situações. Tá? Agora vamos tratar o caso que essas duas partículas sejam bósons, ou seja, eu não consigo distinguir entre elas, e além do mais, o estado tem que ser completamente simétrico. Tá? Bem, então, para fazer um estado completamente simétrico, se as duas estão no estado aqui, ó, então as duas podem estar com a menor energia possível. Então, o ground state de bósons num poço é os dois bósons estão no nível 1. Isso aqui é completamente simétrico. Se eu trocar 1 por 2, vai dar a mesma coisa. Tá? Se eu pegar o operador 1, 2 e aplicar no phi ground state, vai me dar o mesmo, porque eu vou simplesmente trocar
um por outro, mas os dois são iguais, né? E a energia, então, é 2K. Agora, qual é o primeiro estado citado? O primeiro estado citado é alguma delas, não sei qual, alguma delas está em 1, não estou dizendo que a primeira ou a segunda, alguma delas está em 1 e a outra está em 2. E a maneira de dizer isso é através dessa combinação linear aqui. Uma está em 1 e a outra está em 2, seria o caso que a primeira está em 1 e a segunda está em 2, mas também tem o caso que a primeira está em 2 e a segunda está em 1. Então, na verdade, é uma combinação linear positiva aqui. Eu pego, na verdade, em termos de estados distinguíveis, eu estou simplesmente pegando esse estado mais esse estado. É uma combinação simétrica. Tá? Estou simetrizando, então essa é a combinação simétrica, com mais aqui. Porque se eu trocar agora, vai me dar ele mesmo. Por definição, isso aqui é um bóson. Completamente simétrico. Claro, se eu trocar 1 por 2, ó, se eu trocar 1 por 2, esse termo vai me dar esse, e esse termo vai me dar esse. Então, portanto, como é a soma, vai dar igual. E esse estado, então, tem 5K. 5K, porque algum deles tem 1 ao quadrado, o outro está no 2 vezes K. Isso é o 5K. Tá? Então, no estado de partículas bosônicas, não há degenerescência de troca, só existe uma possibilidade de uma estar em 1 e a segunda estar em 2. Só tem uma possibilidade, que é essa função de onda, que tem mais aqui. Tá? Agora, férmions. Mesma coisa, só que agora tem o seguinte: qual é o ground state do férmion? Não podem estar dois férmions com energia 1, porque não tem como antissimetrizar isso. Tá? Não tem como antissimetrizar uma função que seja seno de πx1 sobre A vezes seno de πx2 sobre A. Não tem como antissimetrizar, porque isso aqui é simétrico. Então, não existe, não tem como antissimetrizar. Então, não existe a situação. Portanto, o estado fundamental não vai ser os dois num, por causa do princípio de Pauli, tem que estar em cada nível. Então, o estado fundamental é alguma está no 1 e a segunda está em 2. Então, esse é o estado fundamental, com menos, porque isso aqui é antissimétrico. Se eu aplicar o operador de troca, vai me dar menos, e a troca é ímpar, então completamente antissimétrico. 5K e é não degenerado. Tá, então, olhando aqui o ground state de um bóson, tá aqui um ground state de um bóson, ou de um férmion. Qual é a principal característica do ground state de um bóson e de um férmion? No chat. Qual é a principal característica de um bóson e de um férmion? Esquece por enquanto spin vai ficar interessante. Tá? Por enquanto não tem spin, não tem nada, depois vamos colocar o spin. Tá? Qual é a principal característica? A energia, exatamente, Ana. Qual a energia maior, qual a energia é menor? Exatamente, essa é a principal característica de um sistema fermiônico. O ground state tem mais energia que no sistema bosônico. Tanto que no sistema bosônico, a energia fundamental pode ser quase a menor de todas. Enquanto que, então, num gás de bósons e de um gás de férmions, sempre um gás de férmions vai ter mais energia fundamental do que num gás de bósons. Tá? Isso mostra a natureza diferente entre um gás de bósons e um gás de férmions. A energia do estado fundamental de um gás de férmions sempre é maior. Sempre é maior. Tá? Então, tá. E aqui, então, o primeiro estado excitado vai ser, já que o ground state é 5K, a próxima energia é alguém está em 1 e alguém está em 3. Aqui tem energia de 10K. Então, é 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 10K. Tá? E a função de onda, exatamente, é antissimétrica, é o que mistura quando a primeira está em 1 e a segunda está em 3,
com a primeira estando em 3 e a segunda estando 1, a combinação é antissimétrica. Tá? Então, olha, interessante. A estrutura da energia é totalmente diferente. No bóson, o estado fundamental era 2K e o primeiro estado citado é 5K. Num sistema puramente fermiônico, sem spin, depois nós vamos colocar o spin, é 5K e 10K. Onde K é alguma unidade aí de energia. Tá? Então tá. Mas agora, na verdade, a gente sabe que os férmions, eles têm spin. Tá? Tá aqui o postulado. Vamos voltar ao postulado. Aqui o postulado. Esse é o postulado. Os bósons têm spin inteiro e os férmions têm spin semi-inteiro. Tá? Spin inteiro pode ser nulo, então bóson não precisa ter spin, porque zero é um spin inteiro. Agora, férmion tem que ter spin semi-inteiro, zero é inteiro. Então, bóson necessariamente tem que ter spin. O bóson quer dizer, desculpe, o férmion tem que ter necessariamente spin. O bóson não precisa ter spin, pode ser spin zero. Então, férmion tem que ter spin. Então, o mais simples de um férmion é spin meio, que é um elétron, que é um próton, né? Então, como seria se eu colocar aqui agora duas partículas, dois férmions com spin meio agora? Agora sim. Essas funções do poço são funções orbitais. A gente sabe que quando a gente tem spin, a gente tem que fazer o produto tensorial mais outro produto. Tem vários produtos tensoriais. Uma entre as partículas, agora entre o espaço orbital com espaço de spin. Tá? Então, na verdade, tem um epsilon orbital com epsilon de spin. E isso é na primeira partícula. Produto tensorial com epsilon orbital da segunda partícula com epsilon de spin da segunda partícula. Olha quantos produtos tensoriais tem. E assim vai indo, para N partículas. Tá? Então, agora, quando, no caso de férmions, necessariamente tem spin. Então, se tem spin, eu posso ter, então, duas partículas aqui, no mesmo nível orbital. Porém, tem que ter spins diferentes por causa do princípio de Pauli. O princípio de Pauli diz que não pode ter duas partículas no mesmo estado quântico, incluindo spin, excluindo tudo. Então, se agora tem spin, né, eu posso ter duas partículas, dois férmions, no mesmo estado orbital, mas não pode estar no mesmo estado quântico. E o estado quântico é o orbital vezes o spin. Então, portanto, para estarem no mesmo estado orbital, tem que ter spins diferentes. Qual o nome desse estado? Aqui, né? Esses dois estão no mesmo estado orbital, então a função de onda orbital é essa aqui. O primeiro elétron está em x1 e o segundo está em x2, vai ser 2K. Porém, a função de onda, o estado de spin tem que ser quanto aqui, pessoal? Que tipo de estado tem que ser? Tem que ter spin diferente, claro. Então, qual é o estado de spin dessas duas? Opa, eu já te falei, opa, quase já veio. Qual que é? Zero? O que é zero? Agora não entendi, Rodrigo. Que são duas partículas com spin, tá? Pode ser spin up ou spin down. No mundo do spin. No mundo orbital, as duas partículas estão com a mesma função de onda do poço, que é a função de onda com n igual a 1 do poço. Então, as duas estão com a mesma função de onda orbital, mas o estado de spin desses é diferente. Então, a pergunta é, qual é o estado de spin desses dois férmions? Qual que é? Chat. Isso. Exatamente, Charles. Um é up e o outro é down. Mas eu não posso distinguir quem é up e quem é down. Tá? Porque os férmions são indistinguíveis. Então, eu digo, o primeiro está no up, o segundo está no down, e o primeiro está no down e o segundo está no up. Então, eu faço uma combinação linear negativa,
de tal maneira que se eu troco as partículas, vai me dar menos ela. Então, isso aqui é um estado singleto. Então, como a gente viu, no caso de dois férmions, o estado fundamental é um singleto. Tá? Se eu fosse fazer, seria... Eu não posso dizer que é assim, porque eu estou distinguindo. Então, eu tenho que fazer ou menos ou mais. Mas, na verdade, eu faço com menos, porque... Ai, desculpa aqui. Para que a função de onda total seja antissimétrica. Aqui a função de onda espacial é simétrica. E a função de onda e o estado de spin é antissimétrico. Algo simétrico vezes antissimétrico é antissimétrico. Então, no caso dos férmions, né, o total tem que ser antissimétrico. Tem duas possibilidades do total ser antissimétrico. Ou o espacial é simétrico e o spin é antissimétrico, ou o espacial é antissimétrico e o spin simétrico. Mesma coisa com bóson. Bóson com spin, ou a parte espacial é simétrica e a parte de spin é simétrica, ou a parte espacial de spin, de orbital é antissimétrica e a parte de spin é antissimétrico. Lembrando que simétrico com simétrico dá simétrico, simétrico, antissimétrico, antissimétrico dá simétrico, simétrico com antissimétrico dá antissimétrico, antissimétrico com simétrico dá antissimétrico. Tranquilo? Então, o estado fundamental com dois férmions, com spin meio, na verdade é 2K, não é 5K. Por quê? Porque os dois podem estar no estado de n igual a 1, desde que esteja num estado com spins opostos. Tá? E quem é, seria e quem é o estado excitado? Quantas possibilidades tem de estado excitado, pessoal? Vamos ver. No chat, vamos ver quem é que acerta. Quantas tem? Tá? Qual é a degenerescência do estado? Primeiro estado excitado, um elétron, vamos pensar que um spin meio é elétron, um elétron está no n igual a 1 e o outro elétron está no n igual a 2. Quantas possibilidades tem? Perfeito, 4, exatamente. Por que 4? Porque se a função de onda espacial for antissimétrica, ela só... ou seja, se a função de onda for antissimétrica, então a função, o estado de spin tem que ser simétrico. Quais as possibilidades de ter simétrico? É up, down, mais down, up, e também tem up, up e down, down. Então, são tripleto. Então, são três estados de spin que têm função de onda antissimétrica com menos. E aqui, uma função de onda simétrica, porém, o spin é antissimétrico. Então, vocês têm que decorar. O singleto é antissimétrico. E o tripleto é simétrico. Tá? Isso decorem por toda a vida. Tá? O singleto não é 8. Porque 8? Aqui são 4. Então, no tripleto tem 13 e no singleto tem 1. Isso é fácil, isso é só português. Agora, o que vocês precisam decorar é que o tripleto é simétrico e o singleto é antissimétrico. Decorem isso. Então, se o tripleto é simétrico, então a função de onda espacial, já que é um férmio, no total o férmio tem que ser antissimétrico. Férmio é antissimétrico e bóson é simétrico. O total, para o total ser antissimétrico, o espacial é antissimétrico e o spin é simétrico, ou o espacial é simétrico e o spin é antissimétrico. Então, são essas 4 possibilidades. Então, era 4 o resultado. Tá? Então, o ground state, ele é sem ser degenerado, os dois elétrons estão no nível 1, com spins opostos, no estado singleto, tá? Porque os dois estando no mesmo nível, a função de onda orbital é necessariamente simétrica, porém ela pode ser antissimétrica no spin. Se não tivesse spin, não teria como ser antissimétrica, por isso que não existiria se não existisse spin, essa possibilidade. Mas essa possibilidade, na verdade, existe por causa do spin. Então, dois elétrons podem estar no mesmo nível orbital, como no átomo de hidrogênio, um S. Entendeu? Se isso aqui não é um poço, é um átomo de hidrogênio, dois elétrons estão num S, a gente já usou isso. Porém, o estado de spin de dois elétrons num S tem que ser um singleto. Tá? E o estado excitado, então, aí são essas 4 possibilidades. Porque são 4 possibilidades de spin.
né? Então, são 4 possibilidades de spin. Só que essas 4 possibilidades eu posso reorganizar numa possibilidade simétrica, que são 3, up, up, down, down, e up, down, mais down, up, e numa possibilidade antissimétrica, que é o singleto, up, down, menos down, up. Tranquilo? Posso seguir? Vamos lá, então. Então, tá. Bem, o fato de ter, então, partículas, né, que têm ou seja, de existir na natureza bósons e férmions, de existir na natureza estados quânticos completamente simétricos e completamente antissimétricos, isso implica nas chamadas exchange forces, ou seja, força de exchange force, né? Força de troca, desculpa, força de troca, tá? Isso é uma força, ou seja, do fato do estado ser completamente simétrico ou antissimétrico, isso implica numa característica macroscópica dessas partículas. Além da gente já ter visto que os férmions têm energias maiores que os bósons, existe uma outra coisa interessante em férmions e bósons. Não é só o fato que os férmions têm energia maior do que os bósons, porque os bósons podem condensar, e os férmions não, por causa do princípio de Pauli, mas existe uma outra coisa que é chamada uma força, ou seja, se vocês olharem um sistema de bósons, eles têm uma característica que é diferente do sistema de férmions. Uns estão mais unidos e outros estão mais separados espacialmente. É como se existisse uma força que unissem eles e uma força que separasse. Então, como se fosse uma força física atrativa ou repulsiva. E essa força é devida ao fato do estado ser completamente simétrico ou antissimétrico. Não é uma força física. O fato do estado ser completamente simétrico e antissimétrico, isso implica numa força que se diz estatística, devido à estatística simétrica ou antissimétrica. Mas vamos ver com calma isso, então. Isso é fundamental, as forças, a força de troca, né? Então tá. Então vamos pegar um exemplo assim. Vamos pegar de duas partículas. Uma partícula, eu digo aqui que é um estado distinguível. O que é um estado distinguível? A partícula 1 está no nível A e a partícula 2 está no nível B. Tá? Então, a função de onda dessas, se elas não fossem interagentes, seria simplesmente o produto da função de onda do estado, da partícula 1 estando em A e a partícula 2 estando em B. Tá? Esse é o caso distinguível. O caso simétrico seria quando eu faço uma combinação simétrica dessa posição. O que é isso aqui? Alguma está em A, não digo qual, se é 1 ou 2, e outra está em B, não digo se é 1 ou 2. E essa é a combinação simétrica, onde a primeira está em A e a segunda está em B, mas a primeira estando em B e a segunda estando em A. Tá? É uma combinação linear de tal maneira que é simétrica. Então, esse φ mais é chamado de estado simétrico. Orbital, tudo aqui é estados orbitais, depois nós vamos colocar o spin. Tudo com relação a orbital, sem spin. Tá? E o caso antissimétrico é só colocar o sinal menos aqui. Alguma está em A, a outra está em B, eu antissimetrizo colocando um menos. Então, esse aqui é o caso que é o produto tensorial, distinguível. Esse aqui aplico o operador simetrização em cima desse, vai me dar mais, e aplico o operador antissimetrização em cima desse, vai me dar menos. Tá. Agora aqui eu vou calcular o valor esperado da separação entre as duas partículas. Isso aqui, tudo aqui está em uma dimensão, né? x1 é a componente x da primeira partícula, x2 é a componente x da segunda partícula, tudo em uma dimensão, tá? Então, fazer isso é só para ver as diferenças, né? Então, fazer o cálculo do valor esperado da separação entre as duas partículas. Então, eu vou pegar x1 menos x2 e fazer o valor esperado, tá? Obviamente, eu faço x1 menos x2, é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes pelo primeiro pelo segundo. Então, vai ficar a média da posição da primeira partícula ao quadrado, mais a média da posição da segunda partícula ao quadrado, menos 2 vezes essa média de x1 vezes x2. Tá? Nós vamos fazer essa média aqui, considerando, então, essa média aqui
vai ser feita entre o estado, vai ser usando o φ, ou seja, φ, φ, ou usando o φ mais, ou usando o φ menos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro caso distinguível, está aqui de novo, nós vamos fazer a média. Então, isso vai dar o quê? A primeira integral, o que que é? É a média de x1 ao quadrado. Esse aqui 2 devia estar aqui, pessoal. Tá aqui. Então, a média de x1 ao quadrado é... Esse é o estado quântico. O estado quântico distinguível, isso aqui é A também, está errado aqui o LaTeX. É φA. A primeira partícula está em A e a segunda partícula está em B. Tá? Então, na hora que eu for fazer a média de x1 ao quadrado, é integral em dx1, é integral em dx2. A primeira partícula é φA de x1, φB de x2, vezes x1 ao quadrado. Isso aqui é complexo conjugar, né? Vezes, é o sanduíche, φA em x1, φB em x2. Então, isso vai dar x1 ao quadrado, módulo de φA x1 ao quadrado, módulo de φA x1 ao quadrado, módulo de φB x2 ao quadrado. A integral em x2 eu posso fazer, porque a função de onda é normalizada. Isso aqui fica, então, a média. Isso aqui, simplesmente, essa integral aqui é a integral de dx, x quadrado, φA de x ao quadrado. Então, essencialmente, então, a média x ao quadrado é a média de x quadrado, considerando apenas o estado A. Quando eu faço com a segunda, vai dar a mesma coisa, vai dar a média da posição considerando apenas o estado B. E, como ela é separável, distinguível, eu posso separar as integrais. Então, a média de x1 e x2, quando a primeira está em A e a segunda está em B, então vai ser a média dela estando em A vezes a média dela estando em B. Tá? Então, isso aqui vai me dar uma coisa, isso aqui. Tá? Tranquilo. Então, se vocês marquem isso aqui, vai me dar uma coisa assim. Não é necessário calcular, é só ver essa expressão. Tá? Agora vamos pegar o caso simétrico. O caso simétrico agora, eu tenho que fazer agora a 1 estando em A 2 estando em B, mais a troca, que é aqui. Né? Então agora, quando for fazer essa conta, a conta é no φ mais ao quadrado, nessa aqui. Agora vai ter isso aqui, como era antes, isso aqui, como era antes, vai ter os termos cruzados. Então, como é que fica? Quando faz essa continha, vai me dar a média da posição da primeira ao quadrado, num estado simétrico, é simplesmente a média da posição ao quadrado, ela estando em A, ela estando em B sobre 2. Só fazer essa continha aqui, não tem nada emocionante, é colocar isso aqui, e vai me dar isso. Tá? A da segunda posição tem que dar igual, porque são indistinguíveis, tanto faz a primeira ou a segunda. Né? E esse aqui, a média de x1 e x2 é um pouco mais complicado, vai me dar isso aqui. Eu, de novo, coloco isso aqui. E vai me dar, então, a média A mais a média B, mais uma média AB ao quadrado, vai dar um termo extra aqui. Esse termo extra nada mais é do que xAB, nada mais do que a integral em x de φA em x e φB em x, φA complexo conjugado. Tá? De novo, é só fazer a continha. Aqui é irrelevante fazer a continha ou não. Você só tem que notar o seguinte, que o caso, quando eu uso o simétrico, vai me dar o mesmo resultado quando eu somo este com este com este. Tá? Então, o caso simétrico vai dar exatamente o mesmo resultado do caso distinguível e vai dar um termo a mais positivo. Isso que importa. Tá? O caso antissimétrico é a mesma coisa, só troca o sinal menos aqui. E o que vocês têm que notar é que quando eu faço com antissimétrico, vai me dar a mesma coisa no caso distinguível, mais uma quantidade aqui.
tá? Moral da história é o que está aqui, pessoal. Isso que importa. A separação entre duas partículas, tanto num estado simétrico ou antissimétrico, é igual se eu consigo distinguir, menos mais. Então, eu tenho menos se for simétrico, eu tenho mais se for antissimétrico. Uma quantidade positiva. Então, significa o quê? A distância entre duas partículas, no caso simétrico, é menor que o caso distinguível, porque vai ter um menos algo positivo. E a distância entre duas partículas, no caso antissimétrico, é maior que no caso distinguível. Tá? De novo, a separação entre duas partículas, num estado simétrico, ela é menor que se eu posso distingui-las. E no antissimétrico, a distância entre duas partículas, média, o valor esperado no estado antissimétrico, é maior do que no caso distinguível. Então, significa o quê? Se a função de onda espacial for simétrica, o sinal A, é como se tivesse o... Por que que ela está numa separação menor? É como se tivesse uma força de atração entre elas, uma força fictícia. E se a função de onda espacial for antissimétrica, é como se tivesse uma força fictícia de repulsão. Tá? E isso é fundamental. Tá? Então, de novo, partículas, os estados são simétricos e antissimétricos, é o postulado, né? Se a função de onda espacial for simétrica, elas tendem a estarem mais juntas. Então, eu explico o fato de elas estarem mais juntas como se tivesse uma força de atração. Se a função de onda espacial for antissimétrica, elas estão estatisticamente mais separadas. É como se tivesse uma força de repulsão entre elas. Mas isso é com relação à função de onda espacial. Então, o fato da força de troca depende da função de onda espacial. Tá? Tá? Então, vamos ver vários casos aqui, então. Né? Eu vou dar só um ou dois casos aqui, depois a gente continua na aula que vem. Né? Então, vamos pegar o caso, o seguinte, vamos pegar o caso da molécula de H2. Tá? Tá aqui um próton, tá aqui um próton, e tem dois elétrons numa molécula de H2, tá? E esses dois elétrons, né, eles podem estar no estado singleto ou no estado tripleto, por causa dos spins. Se esses dois elétrons estão no estado singleto, isso aqui é singleto, a função de onda espacial desses dois elétrons é simétrica ou é antissimétrica? Tá aqui. Vocês têm que decorar que o singleto é antissimétrico, tá? E que o estado total tem que ser antissimétrico, porque elétrons são férmions. Então, se dois elétrons estão no estado singleto, no spin, a função de onda é espacial, lembrando que a função de onda de dois elétrons, o estado de dois elétrons é o estado espacial vezes o estado de spin. Se o estado de spin já é antissimétrico, porque é um tripleto, o estado espacial tem que ser simétrico ou antissimétrico? Tá? Sempre a gente pode separar o estado total, que é um estado de spin, um estado orbital e um de spin. Vou colocar spin. O de spin eu já estou dizendo que é antissimétrico, porque ele está num tripleto. Está aqui o tripleto. Up, down, menos down, up. Isso aqui já é antissimétrico. Portanto, o orbital tem que ser o quê? Eu sei que o total tem que ser antissimétrico, porque todo férmio é antissimétrico, é o postulado. Então, portanto, tem que ser simétrico, exatamente. Simétrico. Se a função de onda espacial é simétrica, como é que é as forças de troca? De atração. Então, portanto, esses dois elétrons estão se atraindo.
Então, a situação, o que que é? Numa molécula de H2, os dois elétrons estando num singleto, esses dois elétrons estão se atraindo. Então, eles só podem estar no meio da molécula. Se eles estão se atraindo, não pode estar um aqui e outro ali. Eles só podem estar no meio. Então, a situação se diz que é uma situação ligante. Tá? Porque esses dois elétrons estão se atraindo com a força de troca. Agora, se o spin for simétrico, como no estado tripleto, então o orbital tem que ser antissimétrico. Se o orbital for antissimétrico, a força de troca é repulsão. Então, esses dois elétrons estão se repelindo. Vocês estão se repelindo, um está aqui e o outro está aqui. Então, significa que essa é uma situação antiligante. Tá? Então, na molécula de H2, orbitais singletos são ligantes e tripletos são antiligantes. Por quê? No tripleto, que é antiligante, existe uma força de repulsão, de troca, porque a função de onda espacial é antissimétrica, né? Então, eles estão mais longe, isso é antiligante. Para estar ligante, está aqui tem dois prótons com carga positiva. Tem que estar o negativo no meio. Se o negativo estiver nas pontas, não liga. Então, por isso que essa situação é ligante, porque esses dois prótons estão ligados para formar a molécula pelos elétrons que estão no meio. Senão, esse sistema vai embora. Agora, se os elétrons estiverem por fora, aí vai ser um antiligante. Tá? Muito bem. Então, isso se diz. Então, aqui. Tá? Então, essa é a maneira que vocês têm que decorar aqui, e eu vou parar a aula aqui para a gente continuar na sexta, através dessa figurinha. Com essa figurinha vai ajudava bastante vocês. Num tripleto, é como se existisse uma força de repulsão entre os dois elétrons. Por quê? Porque o tripleto é simétrico e, portanto, a função de onda espacial é antissimétrica, e a função de onda espacial antissimétrica tem uma força de troca repulsiva, porque as distâncias tendem a aumentar, tá, entre as duas partículas. Já o singleto tendem a... Então, isso vocês têm que pensar. Spins opostos tendem a se afastar. Spins não opostos tendem a se atrair. Tá? Dúvidas? Então, pessoal, paro aqui. A gente continua na quarta-feira, né? Dúvidas? Eu vou dar outros exemplos, né? Na quarta-feira. Mas eu parei aqui porque já foi a nossa 1h10. Dúvidas, pessoal? A ligação sigma, pi tem a ver mais com misturas de orbital. Né? Mas na ligação sigma, sim, aí para ter uma ligação sigma, eles também têm que ter ou seja, tanto as ligações sigma e pi, elas são ligantes, né? Tem ligações não ligantes, não, ou seja, na verdade não são ligações. Tá? Tá? A ligação, aqui que eu mostrei para vocês, isso aqui são ligações tipo sigma. Sigma ligante, sigma antiligante. A pi tem a ver que elas têm origem no orbital p. Aqui, como é molécula de hidrogênio, então elas têm origem no orbital s, por isso que é sigma. Mas o fato de ser ligante e antiligante, sim, isso depende das forças de troca. Tá, mas isso aqui vai ser... Se vocês fazendo esse mnemônio, vocês vão entender várias coisas. Dois assim tendem a se afastar, dois com spins opostos tendem a se atrair. Tá? Mais pergunta, pessoal? Eu tenho outra, que é do trabalho da tarefa, acho que é a 12, né? A última. Então tá, pode perguntar então. Vamos lá. O potencial X na 4, professor, que o senhor passou, o anarmônico. O valor numérico delas, a gente encontra resolvendo a equação de Schrödinger ou a gente pega pronto tabelado Bem, aí é o seguinte. Tem várias possibilidades, Rodrigo.
Tá? Fica a questão de gasto. Se tu achar algum artigo que tenha isso, pode usar qualquer referência que tenha, já calculado. Se não, vocês podem calcular isso facilmente em Python. Eu posso mostrar para vocês como se calcula, resolver a equação de Schrödinger em Python e determinar numericamente isso. Tá? Mas pode Tá. usar valores da literatura sem nenhum problema também. Tá, perfeito. Tá? Obrigado. O importante, mas é o seguinte, é como se fosse um desafio. Vocês vão ter que fazer um trial para achar essa energia. Aí eu comparo com o quê? Aí compara com o valor que eu achei no livro, ou com o valor que eu achei num paper, ou que eu mesmo calculei no Python, resolvendo a equação de Schrödinger. Tá? Então, o mérito aí do ponto não é em resolver a equação de Schrödinger para o Python, não é achar o valor na literatura, é vocês acharem um trial legal para chegar perto. Sim, que a dúvida foi essa, que a gente pensa numa, né, entre aspas, chuta uma função para fazer o princípio, só que daí quando o senhor botou ali, comparar com o exemplo numérico, eu fui catar onde é que eu achava e, não, pera, será que é para resolver ou pegar pronto ali para comparar? Pode pegar pronto, sem problema nenhum. Perfeito, professor. Se não achar, pode calcular também. Alguém pode calcular e dizer para os outros também. Tudo bem, não tem problema também. Ô, professor, mas no caso da parte principal dessa questão, que é usar o método variacional, né? Para achar a energia do estado fundamental desse oscilador anarmônico. É tipo assim, por exemplo, se dá umas integral tipo, muito xarope, tipo, coisas bem xaropes, assim, dá para usar o Wolfram ou tem que fazer na mão? Tá. Estão livres, mas sempre é assim, Charles. Vocês podem fazer sempre consultando tabela, consultando softwares matemáticos, não tem nenhum problema. Sempre Certo. isso, desde que vocês digam, tal integral foi feita assim, pelo Wolfram ou pela tabela tal, não tem nenhum problema. Tá. De novo, esse é um curso de quântica, não é um curso de matemática para fazer integrais, então vocês podem usar, né, o método que facilitem a vida de vocês, sem nenhum problema. Mais dúvidas, pessoal? Qual ANSAS vocês estão pensando usar? Eu tô pensando em usar uma gaussiana. Pode ser gaussiana. Mas tem outras coisas também, né? Mas pode usar gaussiana, pode ser exponencial também, que tem módulo também. Pode ser a lorentziana, pode ser várias coisas, né? Mas gaussiana eu acho que é o mais fácil, né? De todos, com certeza. Tá, vocês podem até fazer numérico no Python também, entendeu? Vocês podem fazer uma função bem diferente e fazer numérico. Mas eu não disse para fazer analítico. As integrais, exclusivo racional, pode ser numérico, sim. Né? Calcular a média da energia potencial e a média da energia cinética. Então pode ser numérico. A única coisa chata é que na energia cinética vai ter que derivar o trial 2 vezes. Mais perguntas? Se não tem, então bom início de semana. Essa semana também tem um feriado no meio, né? Então até quarta-feira, tá? A gente se fala na quarta, então. Tá? Bom início de semana para todos. Abraço. Até mais, professor. Até mais. Até mais, abraço.